cabeça, e como ela ama mar e barcos, ela resolveu sair num barco, sozinha, um barco à vela, com 3 tubos na boca, e controlando as velas e o vento com o sopro, com o seu sopro. E ela contornou a Baía da Grã-Bretanha, fez o trajeto do Canal da Mancha, foi até a França. Não é uma coisa extraordinária isso? Como ela surpreendeu o mundo fazendo uma atitude dessa, né? Tem uma mulher muito famosa no mundo, ela tem surpreendido. Ela é a mulher mais famosa do mundo hoje. É a Angela Merkel. É a chanceler ou a primeira-ministra da Alemanha, temida, respeitada, que ela coloca a Alemanha lá no topo da comunidade europeia, né? E tem a Michelle Obama, que também tem surpreendido com a sua atitude, é mulher do ex-presidente da República, né? E ela conta no livro como ela conheceu Obama e toda a vida é determinada e disposta a fazer alguma coisa em prol da sociedade, né? Bem determinada a história dela. E tem umas brasileiras também. Ana Nery. Você já ouviu falar da Ana Nery? Alguém sabe quem é ela? Nesse grupo que está aqui, não lembro dela. Ana Nery é uma baiana, viúva, com 2 filhos, jovens. Os 2 foram recrutados para participar da guerra no Paraguai. A guerra do Paraguai, lá no período do Império. E ela não deixou por menos, falou assim, não, eu não vou abandonar meus filhos. Ela mandou uma carta lá para quem comandava a guerra lá e falou assim, eu quero ir para a guerra como enfermeira. E ela nem sabia nada de enfermagem, mas ela foi atrás, aprendeu algumas coisas e foi para o campo de batalha. E se destacou pela cooperação que ela deu para todas as pessoas ali, os soldados todos, que foi aquela guerra, morreu muita gente, muitos jovens morreram naquela guerra. E quando ela voltou, ela foi condecorada pelo imperador Dom Pedro II pelo trabalho dela. Eu estou com uma tosse alérgica, vocês me desculpem. Está muito seco o tempo. Tarsila do Amaral, vocês sabem quem foi? Quem sabe faz assim com o dedinho, quem foi Tarsila do Amaral? A mais famosa pintora do Brasil. Pintou quadros famosos e internacionalmente conhecidos. Surpreendeu o mundo, uma brasileira pintada daquele jeito. Nós temos Maria Esther Bueno. Você sabe que foi que a Maria Esther Bueno se destacou no Brasil? Alguém lembra desse nome? Maria Esther Bueno. A Miriam está fazendo assim. Maria Esther Bueno foi uma tenista que, em campo, fez a festa ganhando títulos mundiais. Aliás, foi a única, né, gente? Nunca mais vi uma mulher fazer isso. Mas ela fez história na década de 50 por ser uma tenista de mão cheia, né? E levou o nome do Brasil para fora. Bom, a gente podia estar citando outras aqui. Você já ouviu falar de Cora Coralina? Cora Coralina, uma goiana, natural da cidade de Goiás, e do estado de Goiás, só com o 3º ano primário, doceira, fazia doce para ganhar dinheiro, mas ela tinha o dom de escrever. Então, ela escreveu poemas, escreveu versos, e ficou muito conhecida, e aos 75 anos que ela foi reconhecida como uma poetisa, alguém importante na área da literatura, e aí ela entrou para a Academia Goiana de Letras. Surpreendeu, realmente surpreendeu. Nós podemos citar aqui muitas outras mulheres brasileiras, estrangeiras, que fizeram sucesso na história. Mas eu vou pensar um pouquinho nas mulheres cristãs que se destacaram na história. E eu penso em Catarina de Bora, esposa do Martinho Lutero, ex-freira, casada com um ex-padre. Tiveram um bando de filhos, muitos filhos. Numa época na Alemanha em que a reforma fervia e havia muita perseguição religiosa, ela recebeu na casa dela
Só de uma vez, 25 pessoas perseguidas por causa da reforma e 11 órfãos, além dos filhos que ela tinha e do marido dela. E os parcos recursos do pastor Lutero não deram conta, e ela começou a vender o que ela tinha na casa dela. Os presentes de casamento que ela tinha, ganho louça, talher e outras coisas, para poder dar comida e agasalho para aquelas pessoas. Ela surpreendeu pelo desprendimento de abrir a porta da sua casa para receber as pessoas. Uma mulher surpreendente. Uma outra mulher surpreendente foi Susana Wesley. Susana se destacou e surpreendeu o mundo evangélico e o mundo não evangélico pela sua piedade. Ela teve 9 filhos, uma escadinha. Mas todos os dias, Susana tirava 1 hora para orar. E ai do menino que atrapalhasse. Então, ela trancava a porta do quarto e aqui não me amolem que eu estou orando. A casa podia cair. E ela estava lá orando. Uma mulher que tinha calos nos joelhos de orar ajoelhada. E que instruiu seus filhos, e 2 deles se destacaram na obra missionária, e um deles, o João Wesley, foi o pai do metodismo, criador da igreja metodista. E ela é tida como a mãe do metodismo. Então, ela surpreendeu pela vida de piedade, pela vida de santidade. Uma vida bonita, vale a pena ler a história dela. Sarah Calley. Sarah Calley era a esposa do médico Robert Calley. Vieram para o Brasil antes de Simon, um pouquinho antes do Simon, lá para o Rio de Janeiro, como missionários. E ela se destacou e surpreendeu porque ela fundou o primeiro trabalho feminino evangélico do Brasil. Ela juntou as mulheres para que elas se organizassem e fizessem o trabalho. Mas não foi só isso que ela fez. A Sarah Calley se destacou com vários hinos, compondo hinos que a gente canta até hoje. Mulher extraordinária, Sarah Calley. E eles foram amigos do Simonton, né, e colaboraram. Ela foi o reverendo, aliás, o missionário Robert Calley fundou a Igreja Evangélica Fluminense, que existe até hoje, cujo um dos ramos é a Igreja Congregacional. Olha, eu não sei mais quem que eu podia citar para vocês, mas eu vou ficar com essas 3 mulheres. Agora eu vou desafiar vocês. E as surpreendentes mulheres da Bíblia? Você vai abrir o microfone e vai dizer assim, eu conheço uma mulher da Bíblia surpreendente. Se você falar, esse grupinho que eu estou vendo aqui nas fotos, se não souber, eu vou ficar brava. Então, vocês vão abrir o microfone e dizer assim, eu conheço uma mulher da Bíblia que surpreendeu porque ela fez isso, bem rapidinho. Vamos lá. Pode abrir seu microfone e falar, quem vai ser a primeira? Abre o microfone, Edinalva. Esther. Quem falou Esther? Isabel. Bom, alguém falou Esther. Desculpe. Ela aqui, Jacobede. Ok, quem falou Esther? Raabe. Quem falou Esther? Fui eu, Isabel. Isabel. Porque ela foi corajosa, né? Entrou lá na casa do rei, enfrentou em nome do povo dela, né? Quem falou outro nome? Que outra mulher aí? Abigail. Alguém tinha falado de Joquebede? Quem falou Joquebede? Eu, Edinalva. Edinalva. Por que Joquebede foi surpreendente, Edinalva? Porque ela teve a coragem de salvar o filho dela da morte. Corajosa. Isso. Foi corajosa. Uma mulher corajosa. Quem falou Raabe? Raabe fui eu. Diga, por que Raabe é famosa? Porque ela teve a coragem de esconder. Esqueci quem, tia. Mas ela escondeu lá alguém. Ela escondeu os espias lá em Jericó. Ela teve a coragem. Tem alguém escondido na casa? Ruth. Vendo gente nova no pedaço aqui hoje. Valeu, meninas. Aninha, fala. Abigail. Falei, Ruth. Como mulher. Eu falei Abigail. A Abigail.
Espera um pouquinho, pessoal. Se você não está falando, desliga o seu microfone, ok? A Ana falou Abigail. Quero ouvir da Ana Abigail. Eu falei a mulher, uma do Novo Testamento, a mulher do fluxo de sangue. Por quê que você acha que Porque ela foi surpreendente, porque ela enfrentou a multidão, a negação, quem estava afastando ela para tocar naquele que ela cria, que era o seu Salvador, que ia ajudar. Vamos lá, agora a Lília, que está visitando a gente hoje aqui. Fala, Lília, que mulher que está na Bíblia surpreendente? Abigail, eu acho ela surpreendente. Abigail, por que Abigail? Porque ela conseguiu dizer quem era o marido dela, né? Era um homem Ruth. E ela foi ao encontro de Davi para poder, né? Contornar a situação, né? A situação. Davi queria matar o marido dela e ela foi lá, apesar dele ser um homem ruim, ela não queria que ele morresse, né? Sim. Quem mais? Juraci está quietinha aí, Juraci? Maria Madalena. Opa, quem falou Maria Madalena? Fui eu. E daí, diga por que Maria Madalena foi importante. Você vai falar daqui a pouco. Você vai explicar. Quem está falando? Na Laura. Ana Laura, eu não estou vendo você, menininha. Onde você está? Aqui com minha mãe. Está escondida, eu não estou vendo. Aqui, agora eu vi a mãe dela, agora eu vi. Tá. Maria Madalena. Ana Laura, ela sabe que eu vou falar, por isso que ela está entrando. Não sabe. Ana Laura está dando spoiler. Ela é a minha cobaia. Pois me deixa para você falar. Maria Madalena, eu vou falar dela depois. Mais alguma mulher? Podemos demorar muito, se você como aqui até amanhã. Mais uma só. Eu falei Ruth. Ruth, que gracinha. Por que Ruth? Porque ela não abandonou a família dela, depois que casou, que era a família do esposo, né? E cuidou da sogra dela. E foi uma grande mulher que entrou pela genealogia por causa da fé. E ela não abandonou por causa da fé. Olha aqui. São inúmeras as mulheres da Bíblia que surpreenderam. Muitas. E eu queria falar um pouquinho sobre umas mulheres que surpreenderam no tempo de Jesus. Eu vou ler algumas coisas aqui na palavra de Deus. Lucas, capítulo... Depois vocês podem ler o 23 e o 24. Eu vou ler uns pedacinhos aqui. Lucas 23, eu vou ler um versículo, depois eu vou algumas coisas do 24, né? Diz assim, as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. O texto está falando sobre a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. Então as mulheres que vinham servindo Jesus, desde que ele começou o ministério, né? Viram onde o túmulo estava, viram como colocaram Jesus lá, que na realidade Jesus foi colocado lá como indigente, e elas se retiraram para planejar como resolver isso. Então, no domingo de manhã, isso aconteceu na sexta-feira, no domingo de manhã essas mulheres foram alta madrugada em direção ao túmulo, né, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, elas se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então, a história continua, e aí, naquele mesmo dia, lá no caminho de Emaús, de Jerusalém para Emaús, 2 discípulos iam conversando pelo caminho, sobre os acontecimentos lá de Jerusalém, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, o enterro que aconteceu. Eles estavam tristes e eles disseram assim, quando Jesus se aproximou deles. Eles estavam andando e Jesus se enfiou na conversa dos 2. E eles responderam, ora, nós esperávamos que fosse Jesus quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia, desde que tais coisas aconteceram, e cadê a promessa? Cadê a promessa com o homem morto? Aí eles disseram,
para Jesus. É bem verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram, porque ele não estava lá. Essa história da morte e ressurreição de Jesus envolvendo essas mulheres é uma história interessante, né? Essas mulheres conheciam Jesus desde não sei quando, desde que ele começou no ministério dele. Serviam Jesus com seus bens, com o que elas tinham, e, na medida do possível, andavam atrás dele. Saíam pela Galileia, onde ele fazia os milagres, lá estavam elas. Então, elas se preocuparam com o corpo de Jesus. Como costume do Oriente Médio, preparar o corpo de alguém que tinha morrido. Então, elas combinaram e, alta madrugada, lá foram elas, se juntaram. O texto fala que foi Joana, que foi Maria Madalena, foi uma outra Maria, mãe de Tiago, e foram também as demais. Quer dizer, muitas mulheres, só a gente não sabe quem são as demais. Mas era um grupo de mulheres. Aí, elas chegaram lá, a pedra não estava lá, o túmulo estava vazio, mas elas ouviram da boca de 2 anjos que ele tinha ressuscitado. E essas mulheres saíram para contar para os discípulos e para todos que estavam reunidos, os fiéis que estavam reunidos, tristes com tudo que tinha acontecido, para dizer que ele tinha ressuscitado. E Maria Madalena ainda teve o privilégio. Surpreendentemente, essa mulher encontrou Jesus no jardim, onde o túmulo estava. E ela pôde se conversar com ele, e ele falou com ela, e ela se ajoelhou aos seus pés e chamou-o de mestre. Como diz assim, mestre, o senhor está vivo. Que milagre foi esse? Né? Então, foi este momento extraordinário na vida dessas mulheres, e é muito conhecida a nossa, essa história. Não é? Eu pergunto assim, por que elas surpreenderam? Não foi a aparência delas, não foi a roupa que elas estavam usando, não foi porque elas estavam levando perfume, bálsamo, sei lá, algum lençol bonito para pôr em Jesus. Não foi porque eram bonitas ou feias. Por que elas surpreenderam? Não foi, elas surpreenderam pela mensagem que elas levaram. A mensagem é que foi surpreendente. Não elas. A mensagem que elas deram é que foi surpreendente. Elas chegaram lá para os discípulos e disseram, ele está vivo. Nós somos testemunhas de que ele está vivo. E eles ficaram surpresos. Veja o que diz Cleopas e outro aqui no caminho de Emaús. Ficamos surpresos. Foi surpreendente o que elas nos disseram. A mensagem que elas levaram foi surpreendente. Quem é que seria capaz de levar uma mensagem dessa? Por que elas conseguiram levar essa mensagem? Ele está vivo. E eu creio que elas eram mulheres transformadas pelo poder de Deus. Mulheres transformadas. Mulheres que aceitaram o Senhor Jesus. Elas se dedicaram a Ele de corpo e alma. Mulheres que amaram o Senhor Jesus. Acima de qualquer coisa. E quando eu penso nessas demais, eu penso em Maria de Betânia, eu penso na mulher do fluxo de sangue, que estava ali e que foi curada. Eu penso naquela mulher encurvada, lá no templo, que Jesus tocou nela e ela sarou daquele problema na coluna. Eu fico pensando na sogra de Pedro, que foi curada. Eu fico pensando em outras mulheres que, quem sabe, estavam ajudando o Senhor. Estou imaginando isso. Mas eram mulheres que amavam Jesus, mulheres que serviam ao Senhor Jesus, mulheres agradecidas por terem sua vida transformada, mulheres de fé, acreditaram na palavra daqueles varões vestidos como anjos. Elas acreditaram na mensagem deles, elas acreditam que elas se lembraram que Jesus tinha dito
que ele iria ressuscitar. Mulheres de coragem. No caminho, quem é que vai remover a pedra? Não estão preocupados com pedra. Maria Madalena estava liderando esse grupo, dizendo assim, não se preocupe com a pedra, nós vamos lá. O que vai acontecer lá? Mas tem soldados lá. Então, nós vamos. Mulheres de coragem para enfrentar os soldados, as coisas pelo caminho. Foram lá, mulheres de coragem. Mulheres que receberam a mensagem, ele vive. E mulheres que não guardaram isso para si. Quando elas chegaram lá no túmulo, Jesus não estava lá, o que elas podiam fazer? Botaram tudo na sacola que elas levaram e trouxeram tudo para casa, vão voltar para casa, o que nós vamos fazer? Ele não está aqui mesmo? Não. Elas não guardaram para elas aquela mensagem. Elas contaram, elas foram contar. Elas receberam a mensagem e foram proclamar essa mensagem. E com certeza foram mulheres que foram fiéis até o fim. Por isso elas foram surpreendentes, como tantas outras da palavra de Deus. Então é necessário hoje, mais do que nunca, que mulheres destemidas, corajosas, surpreendam o seu lar, os seus vizinhos, os seus parentes, seus colegas de trabalho, com a mensagem salvadora, que não guardem para si, mas que vão contar. Vão contar que Jesus transformou suas vidas, que as seguidoras e servas dele. É isso que a gente pensa. E eu tenho um textinho que eu sempre coloco, já coloquei isso no jornal, no boletim da SAF, mulheres respeitáveis, graciosas, bondosas, inteligentes, cultas, prendadas, independentes. Mulheres agradecidas, piedosas, de fé operante, de um amor abnegado. Mulheres de atitudes excelentes. Mulheres com a dor ideal, pureza pessoal, nenhuma sujeira, nada errado. Nada errado. Queridas, nós valemos o que somos pelo nosso caráter cristão íntegro. Mulheres que causem espanto por viverem de modo digno do Evangelho. Peter Marshall, grande capelão do exército americano, ele tem uma frase em um dos seus sermões: o desafio para a mulher cristã nesta era da pós-modernidade é o desafio eterno de serem mulheres santas. Surpreender as atitudes bonitas e corretas que ela vai ter. Então, eu penso que esses exemplos, os exemplos na nossa vida falam mais alto que qualquer coisa. O exemplo e as ações das mulheres que surpreendem fala mais alto do que os discursos feministas, do que o empoderamento da mulher, falam mais alto que a psicologia e a pedagogia, não que não seja válido isso, mas fala mais alto que isso, fala mais alto que os discursos políticos, de sair pela rua pintando o rosto e fazendo as coisas. As atitudes de uma mulher cristã, elas são melhores porque elas tangem, tocam a ética, tocam os sentimentos, tocam a razão, mexem com as emoções e fazem brotar a semente da fé. Essas mulheres é que precisam surpreender o mundo. E a nossa oração tem que ser para que nós sejamos assim, surpreendentes, dentro da nossa casa. Nós não precisamos de títulos, não precisamos ser uma Maria Cury, não precisamos ser uma Cora Coralina, não precisamos ser nenhuma dessas mulheres famosas, nenhuma Gisele Bündchen, mas nós precisamos ser mulheres que surpreendem pela vida de santidade. E que Deus nos ajude a sermos assim. Amém? Ok, Dê. Amém, Eunice. Obrigada, querida. Suas palavras são sábias e são vindas de Deus